Finados faz a gente pensar um pouquinho, na verdade, sobre a vida, sobre a nossa vida. E queremos viver esse momento de finados, conversando com a experiência, com a prática e também com o conhecimento do Padre Hércules Alves de Souza, que está conosco aqui no nossa Hora da Imaculada. Vamos dividir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso sacerdócio, sobre a nossa experiência pastoral. Padre Hércules, de tudo aquilo que a gente pôde ouvir, e da mensagem também de Dom Valmor, a gente percebe que a gente não está preparado para morrer, né? A nossa sociedade não fala da morte, ela sempre quer jogar a morte para debaixo do tapete, quer esconder, quer disfarçar. E a igreja tem uma celebração falando sobre a morte. Muita gente vai ao cemitério para levar uma coroa de flores, para acender velas, para fazer tudo isso, para chorar pelos seus falecidos, mas não reflete sobre a vida, não reflete sobre a experiência da morte na vida. O que a gente poderia dizer para os nossos paroquianos, para os nossos amigos, nossos irmãos, a respeito deste comentário? Por que é que a gente sempre disfarça a morte, sempre foge da morte, sempre quer esconder a morte, cada vez mais? Quando se fala de morte, aquilo que o senhor falou está bem propício, porque nunca o homem está preparado para morrer. A gente sempre tem algo a fazer, algo a realizar, algo a concluir. Nós não temos condições nem a capacidade de estruturar a nossa vida tendo este fim que acontecerá. Então, sempre nós estamos projetando algo para amanhã, tendo a consciência que nós só temos o hoje, o agora. A nossa igreja, que está aí a ano-luz à frente de toda a experiência do homem, da humanidade, na fé em Jesus Cristo, a nossa igreja tenta nos preparar para este momento da partida, esse momento do fim. E a missa de finados vem exatamente nos chamar a atenção de que nossa existência neste mundo terá um fim, assim como todas as coisas. Porém, este fim, iluminados na fé em Cristo, não é um fim onde tudo vai se acabar, onde tudo vai se destruir, vai deixar de existir, mas ao contrário, que a vida é eterna e que ela continua. É nessa perspectiva que Santa Teresinha falou. Eu não morro, eu entro na vida, porque entra nesta vida que Cristo conquistou para nós por meio do madeiro da cruz. Essa continuidade, esta eternidade e o ponto essencial que a doutrina da fé católica ensina é essa continuidade dentro de uma situação melhor. O próprio Paulo fala que nós nem sequer podemos imaginar o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E é muito interessante essa perspectiva do céu, né? O céu sempre é essa conquista aonde todos os anseios humanos irão se concretizar, irão se completar. Felicidade, eternidade, amor, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais morte, será felicidade sem limites. Então a nossa igreja, ela tenta chamar o homem
a essa perspectiva de conquistar esse tesouro no céu, né? Esta eternidade do céu, procurando viver bem a sua vida aqui na terra. E a gente só vive a nossa vida bem aqui na terra quando nós trabalhamos a situação da morte. E, padre, é interessante que eu acho assim, de uma sabedoria, como a igreja é sempre a mãe pedagoga, né? Ela sempre faz com que a gente reflita situações, realmente limite situações importantes, situações significativas na nossa vida, quase como um despertar. Opa, para um pouquinho, para pensar, para um pouquinho, né? Isso todo domingo acontece, ou em cada celebração. Mas, de modo especial, uma vez por ano, a igreja faz a gente pensar a respeito de finados. Mas é interessante também que nós temos aqui, na nossa paróquia, a celebração da Missa das Almas, né? Então, toda quinta-feira, às 19h30, nós temos a Missa das Almas, em que convidamos a comunidade a vir no 7º dia, como também a vir celebrar sempre na intenção dos seus falecidos. Interessante, numa dessas últimas quintas-feiras, tínhamos 7º dia. E um número grande de pessoas estavam presentes na celebração. Um sentimento, que eu não sei qual é o sentimento do Senhor, quando vai celebrar essas celebrações, essas missas, parece um susto, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam em estado de choque pela morte, estavam surpresas pela morte, estavam com aquele olhar parado, mas, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Como foi? Ou ele era tão jovem, ou era tão já idoso, ou era uma doença, um acidente, uma situação ou outra. Estavam todos ali parados, junto à família, naquele momento, diante do altar, numa missa de 7º dia de uma pessoa que eles conheciam. E, nesse dia, eu disse assim, nascemos, haveremos de morrer. Poxa vida, hoje é um dia a menos, mas um dia mais próximos da morte. Estamos cada dia mais perto da morte. Parece que isso choca ainda mais, né? Ainda mais. Por isso que eu acho que é tão importante nós termos esses temas, né? Que periodicamente vão acontecendo, porque Deus vai suscitando isso, né? E toda hora a gente se depara diante da morte, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Mas eu não sei qual é o seu sentimento quando está celebrando, né, para estas pessoas que estão visivelmente, emocionalmente afetadas, mas tantas outras que surpresas estão. Nossa, morreu. Né? Não sei qual é o seu sentimento, né, naquele momento. Me dá vontade de falar tanta coisa. Qual é o seu sentimento? O que o senhor costuma falar no momento desse? De dor, de tristeza e de surpresa. Parece que a gente nunca vai morrer. Temas bem difíceis de nós falarmos ou até de colocar um norte nessa nossa conversa, porque cada coração, cada pessoa concebe de uma maneira diferente. Eu vou partir de um ponto que você falou sobre a questão do como é que eu vejo, como é que eu sinto, né? Porque outro dia eu ouvi um comentário, né? Puxa vida, ouvindo o Padre Arcos falar, até deu vontade, né? Não de morrer, mas deu vontade de me aproximar desse tema, de pensar um pouco sobre isso, né? É interessante porque fé não é brincadeira. É uma decisão absoluta e determinante na nossa vida. E as pessoas, na verdade, elas, na sua grande maioria, não estou aqui querendo julgar ninguém, nem tampouco meter pedra em ninguém, mas na sua grande maioria, as pessoas olham para a perspectiva da fé como sendo mais um meio dela conquistar coisas, né? Delas conquistarem coisas. Então, o povo está muito propenso a buscar a Deus na perspectiva de que Ele vai me favorecer naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu estou necessitando de imediato.
E lógico, com certeza, entra a perspectiva de viver mais, ter mais saúde, ter mais prosperidade, e não ficar velho, não ficar doente. O que Deus deve receber, né, de rogos a respeito dessas coisas deve ser assim fantástico. Mas ninguém está preparado de verdade para, dentro desta fé, tragar a morte. E este foi um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou quando ele estava no Horto das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E aconteceu todo o projeto salvador, no qual ele entregou sua vida no madeiro da cruz. E é interessante, por eu não estar preparado e usar da perspectiva da fé da maneira errada, eu não consigo me preparar para a morte. Ela sempre é uma surpresa, ela sempre é uma invasora, ela sempre é algo que dá medo, que vem para destruir, né? E, na verdade, não. Ela faz parte da nossa história, ela faz parte da nossa vida. Não existiria vida se não existisse a morte, porque que nome daria vida se não existisse a morte? Então, ela se contrapõe a esta vida até para nos ensinar o que é vida. E se eu amo tanto a vida, eu tenho que me preparar para vencer a morte. E eu só posso vencer esta morte na fé em Jesus Cristo, vivendo intensamente a minha vida na expectativa deste encontro definitivo com Ele. Eu gosto muito quando São Paulo fala, combati o bom combate, guardei a fé, e agora estou indo ao encontro do Senhor, justo juiz, para receber a coroa imperecível da vida. É essa convicção de Paulo que a vida dele estava segura nas mãos de Cristo, que faz a fé cristã católica ser toda especial com essa doutrina da ressurreição, né? Então, é muito importante, dentro da nossa perspectiva de fé, ensinar aos nossos irmãos católicos, né, aos nossos fiéis, que eles devem viver a vida e a morte de maneira tão intensa, seguros nesta vida que continua em Jesus Cristo após a morte. Interessante, padre. Eu acho que realmente é empolgante como você está se empolgando, porque quando a gente conhece o verdadeiro anúncio de Jesus, o verdadeiro projeto de Deus, que é vida e não de morte, que é de graça e não de pecado, que é de eternidade e não de sofrimento, né? Quando a gente vê tudo isso, a gente se apaixona, né? Se apaixona mesmo, é um fervor enorme. E eu vou colocar só uma imagem para que você possa continuar depois. Conversando com uma das nossas paroquianas, você sabe que ela fez uma operação de catarata. E conversando com ela, ela disse assim, sabe, padre, eu tinha me acostumado a ver, mas não ver. Né? A enxergar e não enxergar. Porque agora que eu operei, padre, tem brilho, eu não sabia que tinha brilho, que tem cor. As coisas, as flores, elas têm brilho, elas têm tecido, ela tem uma qualidade, ela tem um brilho que eu não lembrava mais. E eu acho que nessa correria da vida, essas coisas toda, faz com que a gente viva a fé, a gente viva a própria religião, sem esse brilho
né, se empolgando com as coisas da vida e não enxergando as coisas, verdadeiramente as coisas de Deus, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Como é importante a igreja vir trazendo essa situação, fazendo a gente refletir e fazendo a gente pensar. A gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa tirar as coisas que estão perdidas no meio do caminho, por causa da correria da vida, e descobrir o que significa a verdadeira vida. Algo interessante que eu gostaria de aqui chamar a atenção, sempre nas minhas missas, né, de falecidos, eu sempre falo para as pessoas que nós estamos aqui com um objetivo: rezar em sufrágio das almas dos nossos entes queridos que partiram. E que não é simplesmente um rito, um momento de oração que a gente faz sem sentido. Por quê? Toda oração que é levada ao céu, Deus escuta, Deus está atento. E que nós estamos tão acostumados a ir levando a nossa história de vida a partir do nosso imediatismo, que nós terminamos por não nos preparar para a morte. E aí, o que é que acontece? Somos sempre surpreendidos. A missa de 7º dia, de 30º dia, de 1 ano, de 40 anos, seja lá em que situação, ela é este tentar compensar diante de Deus aquilo que faltou àquele ente querido que partiu a se preparar. Então, eu sempre falo, é preciso que a gente procure viver intensamente. Sim, temos que aproveitar de tudo aquilo que a gente tem aqui, sim, mas não se ateia a isso daqui, porque a vida é muito mais do que isso. E a gente só vai tomar posse dela se nós abrirmos este olhar para acolher Jesus na nossa vida. É como uma gota diante do oceano, né? A gente se fecha na gota e esquece a grandiosidade, o infinito que é o oceano. E aí, voltando a lembrar um pouquinho, né, como é importante que a gente se atenha a esses temas, reflita sobre tudo isso, né? Porque a vida também faz a gente parar de vez em quando, né? Então, valeria a pena quando acontecem essas situações, seja de celebração, seja em situações da vida difíceis, bem limites, que a gente parasse para pensar um pouquinho. Veja quanto que Santa Teresinha, a sua espiritualidade, seu crescimento, seu amadurecimento, para poder chegar numa hora dessa, dizer, não morro, mas entro na vida. Ou São Francisco de Assis, que lutou e batalhou até a ponto de dizer que a morte era minha irmã morte. E eu queria trazer assim, já infelizmente caminhando para o nosso final, o capítulo 6 de São João, que eu acho que vale a pena, e aí fica um convite para você que está vivendo esse tempo agora de finados, né? Pegue a Sagrada Escritura, o 4º evangelista, São João, e reflita um pouquinho essas palavras. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. Deus é, sim, fiel às suas promessas, né? Eu acho que Jesus já anunciou tudo isso. Temos isso tudo nas Escrituras. Então, creio que realmente precisamos de um desafio. Parar um pouquinho, olhar a vida e encontrar sentido para esta vida na grandiosidade do plano de Deus. E deixo esse último pensamento para o senhor, padre. Esta semana, o senhor sabe que eu perdi uma amiga muito querida, a Lúcia, e foi uma mulher que viveu intensamente com seu marido a vida de igreja. Os dois viveram momentos intensos de enfermidade,
Há anos faleceu o seu Antônio e agora, essa semana, a Lúcia, uma mulher guerreira, mulher de muito brilho, de muita fé, de uma generosidade intensa, de uma vida de oração espetacular. E no velório disse, viveu porque amou muito, confiou no Senhor porque orou muito e nos deixa sereno. Estavam os 3 filhos comigo, um está fora do Brasil, e eu deixei essa mensagem para eles, né, que ela morreu em paz. Ela morreu em paz, porque amou muito. Amou muito os filhos, amou muito o marido, amou muito os parentes, amou muito a igreja, a Jesus Cristo e a todos e cada um de nós. E por isso, como ela sempre queria, que eu a deixasse chamar de mãe, né? Que ela queria ser mãe, né? Então, eu falava diante da grandiosidade do amor dela, para mim isso era motivo de muita alegria, né? E por isso eu dizia naquele momento ali diante do corpo dela, está no céu, porque viveu muito e amou muito. E eu acredito também que na sua experiência como sacerdote, viveu muitas vezes situações semelhantes. Sim. A experiência, aliás, né, o padre vive todas as experiências, né? Desde o nascimento até a morte, o padre se faz presente através da vida dos fiéis em vários momentos alegres e difíceis da vida. Mas a experiência da morte, sempre ela é marcante. E como é bom e gratificante, até para nós, padres, que temos a missão de fomentar a fé, de animar a fé, de ajudar as pessoas a crescerem nesta intimidade com Deus, na perspectiva da eternidade. Como é bom quando a gente encontra uma pessoa que a gente, até nós mesmos, temos a certeza que está no céu, como agora mesmo o Senhor está aí relatando dessa sua experiência pessoal. Mas é muito interessante, dentro desta nossa vivência, algo que sempre me marca muito na relação com as pessoas, principalmente nos seus momentos de sofrimento, principalmente nos seus momentos de desafios extremos, como até mesmo tragar a situação da morte, como é edificante na vida do padre ver essas pessoas não perderem a dinâmica da fé. Lhe digo uma coisa, sou padre, conheço a Cristo, a perspectiva do céu é tudo. Ainda essa semana eu perguntei na igreja, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu falei assim, agora? Não, padre, agora não, né? Quer dizer, nessa perspectiva do céu, tudo isso. Mas mesmo como padre, digo, tem ainda muito o que melhorar, tem ainda muito o que aprofundar, tem ainda muito o que crescer nesta dinâmica da fé para chegar ao ponto, como São Francisco de Assis, de chamar a morte de irmã, reconhecendo que ela é a única porta que abre para a nossa eternidade. Sem morrer, jamais iremos para o céu. Sem morrer, jamais iremos entender ou vivenciar o que é estar em Deus na glória. Por isso, precisamos cada vez mais, não é perder o medo da morte, mas é vê-la como aliada para que nós conquistemos esse céu. Então, quando uma pessoa morre em paz, né? Uma pessoa morre
morre consciente de que o que ela tinha que viver, ela viveu e viveu intensamente, e que faz parte da sua própria existência, este abrir-se para a morte. Eu já olho, já identifico aí os germes da eternidade. Eu acredito que Deus fica muito contente quando nós abraçamos a situação da morte como abraçamos a situação da vida, né? Nós fazemos tudo para sobreviver, né? Somos a ponto de fazer loucuras para sobreviver, né? E, de repente, quando chega na hora da morte, na hora da prova, nós nos acovardamos, nós fugimos, nós não aceitamos, nós nos revoltamos contra Deus. Tanta coisa, tantos sentimentos negativos que estão ao redor da morte e não são justificáveis, como são justificáveis tudo que fazemos pela sobrevivência. Eu acredito que quando uma pessoa vai ao encontro da morte, na mesma perspectiva, no mesmo abandono, na mesma confiança que foi o próprio Cristo, essa é candidata séria para ganhar a eternidade do céu, né? Então, como é bom a gente viver bem a nossa vida, sabendo que a morte é essa irmã que um dia vai nos pegar pela mão para abrir a porta do paraíso, para que a gente ganhe como prêmio tudo aquilo que a gente viveu aqui na terra em comunhão com o Mestre Jesus, seguindo assim seus ensinamentos, seguindo assim a sua perspectiva, né? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. Viver nessa perspectiva é tudo. É um bem-aventurado, né? É uma pessoa realmente que ilumina até o próprio dia de finados. Padre, eu acho que a gente precisaria fazer mais 2, 3 coisas a respeito ainda desse tema. Bom demais, muito mais. Eu vou contar um segredinho, né, desses quase 40 anos de padre. Eu vou contar um segredinho que eu faço. Eu nunca contei isso para ninguém, não, mas eu acho que vale a pena. Eu acredito tanto na vida, acredito tanto na eternidade, que quando eu encontro pessoas, né, que realmente têm essa serenidade, essa graça, e você percebe, porque a gente conheceu, conviveu por quanto tempo, que elas parecem que assim vão direto, né, vão direto para o céu. E sabe o que eu faço? Quando eu estou rezando, né, e aí eu estou me despedindo, né, dessa pessoa, aí eu digo assim para ela, sabe, intercede pela gente lá, tá? Meu nome é Oswaldo, fala meu nome para Jesus, tá? Diz para ele, eu conheço um padre lá, chamado Oswaldo, né? Então, acho que é sempre uma coisa assim, é mais para dizer da certeza que está indo para Deus, da certeza que a morte é vida, da certeza que realmente a morte é esta porta que abre para a eternidade. E aqui, terminando, eu gostaria, nesse final, lembrando das 600 mil pessoas que faleceram nesse tempo de pandemia, pelos 6 bispos, que eu me lembro que faleceram também de Covid-19, pelas centenas de padres, né, inclusive da nossa diocese, pessoas queridas e amadas por todos nós, que convivemos também tantos anos, tantas décadas juntos, trabalhando junto, pelos falecidos da nossa paróquia, também um número grande, lembrando de todos estes, né, na certeza de que um dia estaremos todos juntos na eternidade. Eu convidaria a rezarmos uma Ave Maria, né, pela nossa comunidade, por todos os nossos parentes, amigos falecidos, benfeitores, e receber a vossa bênção. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. e a bênção sobre nossas famílias. Que o Senhor Jesus, que nos chamou a uma experiência com Ele pela fé de eternidade, jamais permita que se afaste do nosso coração esta certeza de que um dia, quando menos esperarmos, estaremos além das nuvens, além das estrelas, com Ele na glória do céu, juntos com todos aqueles que amamos aqui na terra, numa felicidade sem fim, vivendo uma eternidade de amor e de vida. Desejo a todos que estão vivendo este momento de finados e que estão sofridos até por mortes recentes que existiram em sua família, que não perca essa certeza. Esse ente querido que partiu, em breve você estará com ele na glória por toda a eternidade. Jesus garantiu isso para nós e Ele é fiel, Ele não mente. E todo aquele que nele crê há de ver esta glória, há de ver esta vitória, quando todos os inimigos dele for dominado, entre ele a própria morte. Nós com ele iremos reinar por toda a eternidade no céu. Que esta bênção, que agora vos confiro junto com o Padre Osvaldo, reforce a tua fé, a tua esperança nesta eternidade do céu que Jesus Cristo nos trouxe e que conquistou para nós, derramando o seu sangue no madeiro da cruz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de amor e de bondade possa vos abençoar, enriquecendo a vossa fé com a fidelidade última, para que possais alcançar o reino dos céus. Pelo nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e obrigado, Padre Hércules. Hora da Imaculada, toda segunda e toda quarta, aí pertinho de você. Queria ainda dizer a todos que a nossa missa de finado acontecerá aqui na nossa paróquia, dia 2, às 18 horas da tarde. Venham participar junto conosco. Tragam velas, pois sempre antes da missa nós celebramos um terço pelos nossos entes queridos falecidos e depois ofertamos uma vela em sufrágio Saúde de e paz, cada um amados. deles, pedindo ao Senhor que os conduza para esta glória do céu. Vem participar junto conosco, preparem-se para este encontro com Deus e com eles na glória do céu. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.